Oi, esta é a quarta Semana Nacional de Arquivos e a página Fascinante e o Museu Nosso estão fazendo essa parceria para também entrar nessa onda aí das entrevistas, das lives, né, dos encontros à distância. E esse ano o tema é o empoderamento da sociedade do conhecimento, o arquivo como empoderamento. Então, eu estou aqui com a Gisette Lara e ela vai falar para a gente a importância do uso do arquivo, que é o tema da nossa discussão aqui, da nossa fala, no trabalho que ela desenvolve, tanto na literatura quanto na produção de fotografia, na produção de projetos educativos. Então, quando que a gente usa arquivos? Para que arquivar? Gisette, pode se apresentar, por favor? Diz de onde você vem, o que você estudou, que projetos você faz e como é que você usa os arquivos. Então, meu nome é Gisette Lara, boa tarde a todo mundo. Eu sou chilena, sou graduada em letras no Chile, sou licenciada e também sou professora. Aqui no Brasil eu fiz um mestrado em letras também. Tenho 6 anos morando aqui no Brasil, aproximadamente, e trabalho também com educação. Não liguei o microfone, né? Agora sim, agora vou te perguntar. Mas então é a partir desse trabalho educativo que você está fazendo um trabalho especificamente com arquivo? Quem é o personagem desse arquivo que você está buscando? Na verdade que a partir do meu mestrado, eu comecei a pesquisar sobre diferentes tipos de escritoras, de artistas, sempre trabalhando o tema de gênero. Então, a minha pesquisa é uma pesquisa mais da universidade, da faculdade, a partir do mestrado. Durante esse tempo que eu tenho como pesquisadora, eu tenho trabalhado bastante com arquivo, porque a pesquisa que mais está focalizada com arquivo tem a ver com fotografia. Eu trabalho em uma pesquisa sobre a Stefania Abril, que é uma fotógrafa naturalizada brasileira, mas ela é de Polônia, ela foi de Polônia já, ela faleceu, mas ela tem uma quantidade de acervo fotográfico, não só acervo fotográfico, também literário, tem muito material para trabalhar, só que é pouco pesquisado aqui no Brasil. O legado dela, o trabalho dela tem sido pouco trabalhado, pouco difundido, e também pelas questões de gênero a gente estuda a importância de incorporar a mulher dentro da cena fotográfica, dentro da história da fotografia do Brasil, porque praticamente o trabalho dela, só para dizer uma coisa, o ano passado, o Instituto Moreira Salles, ele deu uma bolsa para pesquisar sobre ela, porque eles têm um acervo fotográfico, só que não tem pesquisa sobre ela, e é muito material. Então, eu estou pesquisando não só ela, eu estou pesquisando diferentes fotógrafas que tem sido silenciada e o trabalho delas está dentro do resgate do trabalho de gênero, do olhar delas sobre a sociedade, a importância que elas têm dentro do panorama brasileiro, mas também as pesquisas delas, ou seja, a importância do trabalho que elas têm deixado, né? E como é que você encontrou esse trabalho? Foi através de alguma outra pesquisa, de algum outro arquivo? Porque ela não é muito conhecida, né? Uhum. Então, a partir de onde que você teve essa referência? Eu comecei a pesquisar sobre fotografia, na verdade. Eu participei de um seminário no Museu de Arte no Mar. Eu participei de um seminário sobre a Ana Maria Maiolino, que também é uma artista, que não é brasileira, mas também naturalizada aqui no Brasil.
um trabalho dela sobre fotografia. Eu sou apaixonada por fotografia, eu gosto de pesquisar, de saber quem é, de procurar, e aí, através do trabalho da Ana Maria Maiolino, eu comecei a descobrir, ou redescobrir, porque são trabalhos que precisamente emergem no período de ditadura aqui no Brasil. E eu comecei a pesquisar e apareceu essa possibilidade da bolsa do Instituto Moreira Salles. Eu comecei a procurar, a pesquisar quem era, o acervo deles, a revista, a produção literária, que para mim é muito importante, a parte literária. E aí me interessei e comecei a pesquisar sobre ela, sobre o trabalho dela. E cada vez, e a fotografia dela, porque é uma coisa impressionante, as coisas, as temáticas que ela traz, ela tem muita temática interessante, importante dentro do trabalho dela. Você pode falar alguma temática, alguma dessas temáticas? Uhum. Ela, na verdade, trabalha na fotografia com questões de gênero. Ela fala sobre o corpo feminino dentro do território, né, da cidade. Os personagens dela são personagens marginalizados da sociedade. Ela mostra uma faceta um olhar de fotógrafa interessada pelas questões sociais. Ela vai fazer também uma pesquisa, porque ela não é brasileira, mas ela viveu todo um processo de Segunda Guerra Mundial. Ela foi exiliada porque ela era da Polônia, né? E o trabalho dela tem uma sensibilidade, além, ela investigava, ela estudava sobre fotografia, ou seja, ela conhecia muito sobre outros fotógrafos que também estavam trabalhando coisas importantes, e nessa época também estava aparecendo o tema de Foucault, o tema dos desejos, o tema da repressão, de temáticas que são contingentes ainda, né, porque a produção dela, as temáticas que ela trabalha, elas estão dentro de uma parte da história do Brasil, dentro de uma linha temática, como uma espécie de denúncia mesmo, porque é um período militar, o que aconteceu também com a Ana Maria Maiolino, mas o trabalho dela, de alguma forma, é censurado, foi censurado através da invisibilização, né? Através dessas denúncias, aparecem invisibilizadas, são denúncias sutis, algumas são mais diretas, mas a fotografia diz muito sobre o que ela queria mostrar, né? Então, esse aspecto, né, do arquivo, que é importante ressaltar o fato dessa visibilidade, né? Se o material não estiver disponível, também não adianta estar apenas arquivado, né? É necessário que haja o desarquivar desse material para que haja circulação, a difusão, né? Assim como você teve contato com os trabalhos dela, outras pessoas também podem ter esse contato. Eu queria que você dissesse qual é a tramitação para você conseguir, por exemplo, ter o acesso a esse material. Como você chega às instituições, o que é preciso fazer? Neste caso, o próprio Instituto Moreira Salles, ele tinha ele deu esse incentivo de pesquisa, não fui eu quem ganhou a bolsa, mas eu tive que desenvolver um projeto para apresentar, né? Eles dão toda uma facilidade de pesquisa. A gente agenda um horário marcado, eles mostram um acervo, mostram originais também. Eles têm muita coisa original, documento que ela deixou, muitas anotações, muito material riquíssimo que fica guardado, fica aí, e eles tentam ir renovando, né, mexendo, porque tem, além dela, o acervo no Instituto Moreira Salles, o arquivo dele, é grande com relação a fotógrafa. Eles têm tem bastantes fotógrafas que não são conhecidas, algumas sim, né, agora é mais importante, mas tem muitas que a produção dela não, por exemplo, tem da Cláudia Andujar, Maureen Gisliard, Stefania Abril, Lalis Bril,
E eles têm no próprio site também, a gente pode achar esse acervo, eles disponibilizam o acervo também online, mas tem muito material que está arquivado lá e a gente precisa ter o contato também com o original, com a fotografia mesma, né? Está todo esse tema também do aura, da fotografia, que é importante ter o contato com o material, com o trabalho também escrito, manuscrito, e é muita quantidade. Eu vou compartilhar aqui a tela para mostrar onde nós vamos disponibilizar esse material aqui, com essa entrevista, e também aquelas imagens que você disponibilizou, né, mostrando o trabalho. Se você tiver aí em suas mãos, também você já pode disponibilizar, mas nós vamos deixar aqui. Queria saber se você está vendo o site. Então, aqui na websérie, nós abrimos uma série de discussões sobre como usar o arquivo. E então nós vamos disponibilizar nesse local aqui. Vou entrevistar também a Mônica, a Noari Toja, vou entrevistar outras pessoas também, sempre em relação a algum campo de pesquisa e os usos do arquivo, né? Então eu vou deixar aqui, vai poder ser assistido no Museu Nosso também, vou disponibilizar as imagens. Eu só não disponibilizei porque tinha que saber também se tinha essa possibilidade, se pode divulgar, né? Porque pode ser algum material inédito, e aí tinha que saber também com você se era possível disponibilizar. Se sim, a gente vai deixar aqui na página. Se a gente pode deixar os links também, porque aí a pessoa também procura diretamente não só o trabalho dela, mas também de outras fotógrafas, que é importante fazer um resgate do trabalho delas, né? Estudar sobre elas, conhecer o trabalho delas. Porque, por exemplo, no caso da Stefania Abril, o aporte dela está dentro de uma cena latino-americana também, que é importante. Difundir o acervo fotográfico e o pensamento ajuda também a essa troca entre saberes latino-americanos. Ela participou muito de congressos latino-americanos de fotografia, ela tinha um intuito por unificar de alguma forma o continente, que é ainda um desafio importante, ter mais conexões entre os países da América Latina, né? Então, você está se dedicando nesse momento à pesquisa dessa fotógrafa, ou tem outras fotógrafas, outros interesses? Sempre mulheres? Sempre. Porque, na verdade, que eu faço como uma militância, né? A partir da ginocrítica, a minha militância é visibilizar o trabalho de mulheres que era importante ter conhecido antes, mas sempre é tempo de conhecer, né? A gente vê que as temáticas de ditadura, de repressão, são temáticas que aparecem agora, constantemente, e esse material ajuda para a gente rever as situações, conhecer a história, aprender sobre os processos, aprender disso, né, no presente. A minha pesquisa é uma pesquisa a futuro, né? Eu gosto de arte, de fotografia, e eu quero fazer um projeto para o doutorado, pesquisar sobre diferentes fotógrafas, mas misturando também literatura, porque é importante ter uma conexão muito importante, literatura, fotografia, história, é toda uma conexão, né? Quero visibilizar, fazer o trabalho e também trabalhar, por exemplo, com a Stefania Abril, eu quero trabalhar o tema de ser migrante dentro do Brasil, como esse olhar estrangeiro dá também um olhar diferente, é uma visão diferente, é um espelho também de uma realidade que muitas vezes aqui está naturalizado. Eu posso, como estrangeira, olhar algumas situações de outro jeito, que aqui já foi naturalizado. Por isso que é importante conhecer o trabalho dela, não só dela, de qualquer mulher que tenha um trabalho interessante, uma discussão sobre sociedade. Acho que é interessante, porque quando essa inquietação aparece, quando essa criação aparece,
É importante escutar, né, a mensagem. Então, eu quero dar visibilidade, e dentro dessa fotógrafa estrangeira se encaixa também no trabalho da Ana Maria Maiolino, que é interessantíssimo também, muito importante para compreender muitas coisas desse período aqui no Brasil. E também me gostaria de trabalhar com a Cláudia Araújo, que ela é muito importante. Ela é muito mais conhecida aqui no Brasil, mas é conhecido a vezes só o fato de ela ter dado visibilidade a uma determinada etnia indígena, né? Mas é importante também conhecer, se aprofundar mais no trabalho para saber realmente o que ela quer passar com essa imagem, o que ela quer preservar, porque se o trabalho dela fosse mais reconhecido, teria uma valoração diferente com o indígena, por exemplo, que não é uma coisa que acontece agora, né? É uma coisa que a gente precisa se sensibilizar por esse mundo indígena também, e a fotografia dela ajuda muito a gente a enxergar não o outro, né? Porque já esse conceito do outro, sino que ao próximo, o mundo indígena, a cosmovisão, o sentir. A gente precisa agora conhecer essas temáticas porque ajudam a nos reconciliar também com a origem, com as raízes, entende? Eu coloquei aqui, veja por favor, se... Deixa eu botar aqui o meu microfone, que eu acho que não foi, né? Então, essa imagem estamos compartilhando, né? Você pode descrever. Ela é uma fotografia muito, muito linda, muito importante, interessante da Stephanie Avril, porque é uma mulher negra que está segurando de alguma forma, está Vida. segurando, e é uma palavra vida, né? Mas é um acerto fotográfico impressionante, porque você vê que ele já tem uma ancestralidade também, um tema de carregar a mulher, carregar peso de alguma forma, já tem uma conexão com o mundo de África, de alguma forma, com o continente africano, mas também na contemporaneidade, né? Porque é um elemento metálico, um elemento também, um trabalho também pesado que nesta sociedade também tem outro perfil, né? Também é outro trabalho que ela está fazendo, é uma visibilização de uma realidade também, né? Essa sensibilidade da Stephanie Avril é muito linda, porque ela aborda personagem que muitas vezes passa desapercebido, a gente passa e não olha, e quando esse olho se coloca nessa fotografia, ela dá um protagonismo também a essa outra pessoa que está invisibilizada. A pessoa marginais, a pobreza, essa fotografia é muito linda porque ela de alguma forma está mostrando um sentimento, né? Está mostrando está dizendo alguma coisa, o que ela está olhando nesse momento. Essa fotografia é magnífica, né? Magnífica, essa união que a gente, essa conexão que a gente precisa também com esse pai, com essa mãe ancestral do Brasil, que é muito importante a gente se reconectar, porque o que está acontecendo agora? Um desconhecimento do que a gente é, como latino-americano, como índio, como negro, como... Compreende? Isso também é importante porque aí já está trabalhando questões de gênero mesmo. Ela está trabalhando questões de gênero, o tema do corpo feminino, também o tema de ser um tipo manequim, né, um boneco. Ela está questionando, né? Tem um homem também aí, uma mão do homem que está controlando. É o que eu enxergo, né? Cada um também coloca da sua cosmovisão, do seu aprendizado, coisas, né? Eu selecionei essa fotografia porque são mais ou menos, resume mais ou menos o trabalho dela. Essa fotografia também é muito boa, porque ela ia na rua e ela tirava fotografias de situações na rua mesmo. E
esse descanso de estar assim, dessa forma, descansando, ela está... Eu não lembro essa fotografia, eu coloquei o nome dele qual é o nome dele, dessa fotografia? Você tem o nome na foto? Deixa eu ver. Mas é uma fotografia que trata sobre a rua, na verdade. A arte sai à rua, é o conceito dela. É uma série de fotografia feita na rua. Ela trabalhou muito com a ruta dos caminhões, a frase eu não coloquei nenhuma de caminhão, assim, de frase desse rubro, mas interessante porque eu não sei como explicar, os caminhões, a ruta que ela faz não é caminhão, né? Não estou escutando. Asas de caminhão? Boleia de caminhão. Asas que ficam na boleia do caminhão. E essa frase são muito simbólica porque diz muita coisa. Frases que resumem muita coisa através de metáfora, de provérbio. Vão resumindo muito o lugar da mulher também, porque muitas objetivizam ou romantizam muito o tema da virgem, da mulher e a virgem. Tinha o que dizia, o mato é fresco, o vento é fresco porque a mata é virgem. Entendeu? Então já tem muita coisa, muito questionamento, muita coisa. E na medida em que você está manuseando os arquivos, que você está desarquivando esse material, você cria um novo arquivo a partir disso também, né? Você também está fazendo uma seleção. Então, como é esse processo? Você vai pensando e vai conectando também com os outros arquivos que estão na sua cabeça, porque a cabeça já é um arquivo, né? Ele vai selecionando e vai misturando. Por exemplo, muitas coisas do trabalho dela sobre a América Latina, do pensamento dela, dos textos dela, da fotografia, muitas coisas me remitem a coisas do meu passado também, como chilena, como viajante. Eu também muita fotografia com outros arquivos, com outro arquivo fotográfico de fotógrafos da mesma época, o diálogo que está se estabelecendo com relação a isso. Eu acho interessante isso do arquivo, do manuseio do arquivo, mas é muito mais emocionante quando a gente toca essas folhas, viaja um pouco, porque é imaginação, né? O que ela estava passando nesse momento quando fez um rabisco de alguma anotação, de alguma inquietação dela, que são inquietações minhas também como fotógrafa, como artista de alguma forma e pesquisadora, né? Eu estou fazendo esse trabalho também, me identifica muito o trabalho da Stefania Brim, porque ela fazia tudo isso ao mesmo tempo. Ela era uma mulher que era fotógrafa, mas ela pensava muito na pesquisa, ela pesquisava muito, ela pesquisava outro fotógrafo, por isso que a fotografia dela dialoga muito com outra fotografia do mundo, não só da América Latina, do mundo, porque ela foi uma mulher que viveu muitas experiências a nível histórico, né, da história mesma, de ter sido exiliada, de viver esse processo, de ter que morar em um lugar, depois em outro. Isso vai criando uma sensibilidade também diferente, um olhar diferente. A gente vai adotando uma outra personalidade e muitas vezes a fotografia ajuda para a gente compreender o meio que a gente está e também para dialogar, porque pense você, tendo outra língua, chegando a um país completamente diferente, a fotografia serve muito como uma linguagem, né? Como uma forma de comunicar o que eu estou sentindo ou pensando também, muito interessante. Mas hoje em dia, com o número, né, de imagens que são produzidas, fica até difícil de você pensar num arquivo, né? Porque você realiza muito, faz muita imagem, apaga muitas imagens também, né? Então, hoje, o fluxo, fica bem difícil da gente pensar nessas questões de arquivo, né? E as redes sociais, elas são uma espécie de vitrine, né? De passar essas imagens diariamente.
Ô, Geisa, eu quero agradecer, porque nós temos um tempo limitado aqui no Zoom, né? Nós estamos fazendo por uma plataforma, estamos usando o modo gratuito, porque somos professores da educação, e a gente está aproveitando essa possibilidade de não deixar de fazer os encontros online, né? É o 4º ano que a página Fascinante participa da Semana Nacional de Arquivo, e também agora com a parceria com o Museu Nosso, que é um museu todinho, somente pelo Facebook, que é justamente para democratizar esses arquivos, né? Porque nós temos que fazer circular as imagens, os saberes, os conhecimentos, as pesquisas. Então, esse é um papel que nós estamos fazendo já há 4 anos, e nesse evento desse ano, que era sobre o empoderamento da sociedade do conhecimento, eu creio que ter contato com pessoas, né, como essas mulheres que você está elencando para fazer o seu trabalho de pesquisa, é uma forma de outras mulheres também se espelharem e ampliarem suas pesquisas e seus olhares a partir daí. Então, eu quero te agradecer e dizer que nós vamos deixar essa conversa registrada, mas também não é um encerramento. Podem deixar perguntas, quem quiser pode fazer comentário, vai estar informado o e-mail, e a gente pode continuar falando, e até especificamente em outras ocasiões, de cada uma dessas fotógrafas que você coloca lente em cima em outras ocasiões, tá? Então, eu quero agradecer e você pode se despedir. Então, eu quero agradecer pelo convite, muito importante o trabalho que vocês estão fazendo, agradeço a entrevista, muito obrigada, e qualquer coisa eu estou disponível para continuar conversando sobre essa visibilização das mulheres. Nós vamos colocar também nas redes sociais, e não esqueçam de fazer comentários, fazer perguntas, que depois a gente vai continuar, vai responder, tá bom? Então, muito obrigada. Tchau. Tchau. Até a próxima. Até a próxima.